Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou entrevistar atletas olímpicas aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Agradecemos a TIM pela parceria nessa série de entrevistas. E hoje o papo será com a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mari Miné, e a Haline Scatrucci, que é jogadora da Seleção Brasileira de Rugby. Obrigada, meninas, pela presença. Uma honra. Olá, Mari, tudo bem? Tudo bom, Fabi? Tudo bom, Haline? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigada, meninas. Muito feliz com a presença de vocês. E eu quero começar a nossa conversa entendendo um pouco mais sobre a intimidade de vocês. Então, vamos começar com a Mari, depois com a Haline, mas quero entender como é que é o dia a dia de vocês. Quem é a Mari e quem é a Haline? Boa tarde, obrigada pelo momento aqui, pela visibilidade. Eu sou uma mulher, né, uma mãe de 2 pequenos que eu sou apaixonada. Olivinha, de 1 ano e meio, Tom, de 4 anos. Uma esposa super apaixonada também e uma profissional que luta para desenvolver meu trabalho cada vez melhor, cada vez com mais garra. Acho que isso é um pouquinho do que me resume. Nossa, Mari, você tem uma nenê pequenininha, então. Eu tenho, Fabi. Você é lactante ainda, não mais? Não mais. Ficou até os 6 meses. Boa. Haline, me conta um pouco de você. Eu sou a Haline, nasci em Curitiba. Quando eu tive 12 anos, fui morar em Bombinhas com os meus pais. Eles têm uma escola de mergulho lá. E quando eu fiz 18 anos, fui para Florianópolis estudar e começar a trabalhar. E foi quando eu conheci o rugby. E entrei no rugby em 2011 e estou até hoje aí. Maravilhosa. E Mari, eu queria entender um pouco sobre essa sua transição de carreira, né? Você fez GV, você tem aí passagens por empresas muito sólidas, você trabalhou na RBS, na Ambev, na Unilever e você também empreendeu. E você disse em uma das suas entrevistas que você acha que é muito positivo esse cross entre o mundo executivo, corporativo e o universo dos esportes. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco em detalhes aqui pra gente por que você acha que é positiva essa aproximação do corporativo para o universo esportivo e como é que é uma transição de carreira tão diferente, porque aqui muitas pessoas que assistem Mulheres Positivas nos perguntam, eu queria mudar de carreira, mas eu tenho medo, eu fico insegura. Como foi a sua experiência? Fabi, acho que a minha vida assim, é super diversa em termos profissionais de carreira, tá? Eu sou, contando um pouquinho mais em detalhes aí, eu sou administradora, trabalhei em várias grandes empresas, fui gerente de marketing e de vendas na Ambev, depois na Unilever, fui trabalhar na RBS, que é um grupo de mídia no Rio Grande do Sul. Empreendi com um negócio de pet food, uma indústria de alimentos naturais desidratados para pet. E quando eu decidi vender a minha empresa, voltar para o mercado corporativo, na verdade eu fui surpreendida por um headhunter que conversou comigo sobre a vaga do rugby. E, enfim, eu comecei a conversar com os conselheiros e fiquei completamente apaixonada pela missão, tá? Então eu não era do esporte antes, mas é muito rica essa passagem pelo mundo corporativo antes de entrar numa entidade esportiva, porque eu estava do outro lado da mesa, né, cuidando de marcas e avaliando potenciais parceiros das minhas marcas para investir, né? Então eu acho que eu tenho uma clareza muito maior agora do que um potencial patrocinador nosso, do que um patrocinador nosso quer quando ele se alia a uma entidade esportiva, né? E nesse sentido eu entendo que eu tenho condição de criar valor para essas marcas, para esses parceiros, né? E acho que foi muito rico também
meu período como empreendedora foi uma coisa muito, muito rica, né? Empreender, não é clichê não, mas empreender no Brasil não é uma coisa fácil mesmo, né? A gente se depara com um problema por dia, 10 problemas por dia, né? Você planeja um negócio, coloca no Excel uma realidade que você imagina que você vai ter, que você vai encontrar, e as coisas que você se depara são completamente diferentes. Cada dia é uma realidade diferente, um problema diferente. Uma hora é imposto, uma hora é cliente, outra hora é matéria-prima, e você tem que desenvolver muito jogo de cintura para conseguir se manter ativo no mercado, crescer, sobreviver, gerar emprego, né? Então, nesse sentido é que eu acho que essas minhas passagens foram muito ricas para desenvolver a profissional que eu sou hoje, e a profissional que hoje está com a missão de crescer e desenvolver o rugby brasileiro, que é um esporte lindíssimo, né? Eu tô completamente engajada porque eu entendo que agora eu tô reforçando um Brasil melhor, né? Não, maravilhosa, eu concordo, acho que o meu dia é resolver problema, então, né, quem quer empreender tem que ter em mente que vai resolver problema o dia inteiro, não tem o que fazer, essa é a vida. E isso aí. Haline, eu pesquisei um pouco o seu perfil e você escreveu um poema no seu Instagram que diz: vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Me conta um pouco sobre esse poema. Tem algum significado especial para você? Da onde vem essa sua inspiração? Vem muito da forma como a gente pode se expressar no mundo, né? Vou sendo como sou, é um pouco de como eu sou, e vou sendo como posso, também aprendendo como eu posso melhorar a partir do momento que eu começo a me relacionar com as pessoas. Jogando meu corpo no mundo, enfrentando o que a gente vem para enfrentar na vida, né? Pelas coisas as adversidades que a gente encontra pelo caminho. E em todo canto do mundo, ser essa pessoa viajante desde pequena, né? Eu nunca fui a minha família sempre esteve mudando muito de cidade, mudei de muitas casas, e depois que eu entrei no rugby eu também fiz muitas viagens. Então, essa oportunidade de se jogar no mundo e encontrar pela lei natural dos encontros, né? A oportunidade de encontrar também, de se encontrar nesse universo e encontrar diferentes pessoas que vão passando pelo nosso caminho também. Maravilhosa. E Mari, você falou em algumas entrevistas suas sobre o incômodo das minorias estarem pouco presentes, minorias, né, entre aspas, porque mulher não é minoria, mas é considerada. Mas do quanto te incomoda esse preconceito que existe no universo, não só esportivo, mas no universo corporativo. E você foi a primeira mulher a ter um cargo tão alto na Confederação Brasileira de Rugby, né? Então, quer dizer, você tem aí um feito bem diferente do que foi atingido até hoje por qualquer outra mulher nesse universo. Daí, eu queria que você contasse um pouco como você enxerga essa realidade, se você mesma já sofreu preconceito e o que você acha que pode ser feito para melhorar esse cenário. Legal, Fabi. Eu acho que essa questão é super importante, sim, tá? No esporte, principalmente, enfim, em outros segmentos, no mundo corporativo como um todo, é uma questão super crítica mesmo. Eu entendo que você me perguntou se existem políticas corporativas o suficiente para isso, né, nas entidades esportivas. Sinceramente, eu acho que não, tá? E eu acho que o Brasil Rugby está muito acima da maioria das entidades esportivas nesse quesito, tá? Primeiro, eu tô aqui, e eu tô aqui porque alguém me colocou aqui, então isso já é um fator super positivo. Ok, primeira CEO mulher no cargo, mas eu acho que vale a gente levar em consideração também que o rugby feminino é muito mais novo do que o rugby masculino, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, tem menos mulheres atuando no rugby do que tem homens, né? Tanto é que eu sou uma pessoa que veio de fora do esporte, né? Acho que a gente ainda não teve tempo de formar gerações de lideranças femininas no rugby brasileiro. Mas falando de entidades esportivas como um todo, por que eu digo que eu acho que a gente está melhor, tá? Eu tenho no meu conselho de administração 13 pessoas, das quais 5 são mulheres.
Isso é muito representativo, né? As pessoas da liderança da CBRU que respondem diretamente para mim, eu tenho, são 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Então, é uma entidade esportiva que está, de certa forma, bem equiparada, né? Quando você compara com outras entidades esportivas no Brasil, você não vê mulheres na liderança, seja no cargo de presidente, CEO ou diretores de primeira linha. São super pouco representadas, né? E eu acredito com toda força que as entidades esportivas têm que abrir o olho para isso, está na hora delas abrirem o olho para isso, porque esse assunto é muito relevante para o mundo, esse assunto é muito relevante para a comunidade do esporte, seja formada por torcedores, seja formado por atletas, seja formado por patrocinadores, né? O esporte no Brasil, ele não é autossuficiente, ele não tem receitas de bilheteria, de inscrição de torneio, de venda de camisa que deixe uma entidade no verde, né, sobreviver. Então, a gente precisa, nós, entidades esportivas, precisamos de verbas de patrocinadores, de apoiadores, que vem o que na gente? Vem a possibilidade de se aproximar de histórias reais, histórias de superação, como é o caso da história da Haline, que ela vai contar agora, né? Mas, assim, o que as entidades patrocinadoras querem é isso, no final das contas. E elas, para essas empresas é muito importante equidade de gênero, né? Eu vejo nos nossos patrocinadores, por exemplo, o quanto isso é relevante. Enfim, tenho 1000 exemplos, por exemplo, a TIM, que é signatária do Pacto pela Mulher da ONU, que naturalmente essas empresas, quando veem entidades esportivas que dão voz às mulheres, elas têm mais afinidade e mais vontade de investir. Então esse assunto é super urgente. Não, e eu tenho essa curiosidade, Haline, porque como é que você escolheu entrar no rugby? Porque é o que a Mari falou. Que exemplos de mulheres que você teve aí na sua infância, que te inspiraram? Você sempre gostou de rugby? Porque você jogava, você praticava outro esporte antes, né? Como é que você chegou no rugby? Eu sempre fui super ativa. Minha mãe é educadora física e foi uma mulher solteira, então cuidava dos filhos e trabalhava super. E sempre foi minha grande inspiração, assim. Eu sei que as coisas vão dar certo porque ela sempre fez acontecer. E sempre me fez estar dentro dessa atividade física. Quando eu fiz 18 anos, que eu me mudei para Florianópolis, foi meu padrasto que me apresentou para o rugby. Ele foi jogador de rugby na Argentina e aqui no Brasil ele praticou também no time Araucária do Paraná e no Desterro, que é de Florianópolis, que foi o primeiro contato que eu tive com o rugby. Dentro dessa possibilidade de estar no Desterro, eu já conheci muitas meninas que faziam parte da seleção brasileira na época, e já foi um grande momento assim para mim. Eu falei, caramba, isso é muito mais próximo do que eu imaginava, né? Sempre pratiquei esportes, mas nunca fiz parte de um clube, nem mesmo pensava em fazer parte da seleção brasileira. E quando eu comecei a ter esse contato direto com elas, foi quando eu comecei a criar esse sonho dentro de mim, né? Falei, esse sonho existe, ele está muito mais perto do que eu pudesse imaginar na vida. E depois que eu comecei a praticar, 2 anos depois eu tive a possibilidade de ir para o Curitiba, onde meu padrasto tinha um contato com os treinadores de lá, e eu fui fazer uns testes para poder entrar na universidade e praticar o rugby em Curitiba. Voltei para minha cidade natal, e aí comecei a jogar. Fiz faculdade de educação física, não sou formada, mas estudei durante 2 anos. E na sequência as coisas já foram acontecendo também, de vir para a seleção, ser centralizada, morar em São Paulo. Pós-Rio 2016 a gente teve uma quebra de contratos, assim, na época a gente ainda não sabia muito bem o que ia acontecer. E eu voltei para Curitiba e tive a possibilidade de montar meu próprio restaurante. Olha, você é empreendedora também, além de atleta. Olha só, não sabia. Também problemas, né? Era o que eu fazia na época, fazia dentro e fora de campo também, mas eu tive a oportunidade de amadurecer, assim, como pessoa, entender que precisava ralar muito mais do que eu estava na época. E tive essa oportunidade de evoluir, amadurecer como pessoa, como mulher, como empresária. E também isso me ajudou muito a me relacionar melhor com as pessoas, né? Ser uma pessoa que vai ter funcionários,
você ter que lidar com isso é bastante desafiador. E dentro do esporte também, sendo um esporte coletivo, a gente aprende que a gente precisa abrir esse espaço, né? Ouvir a necessidade das nossas colegas de time para que a gente possa entrar num consenso e ir atrás dos nossos objetivos. E qual você acha que foi o momento mais complexo da sua vida como atleta? No restaurante eu imagino 1 milhão de problemas por segundo, mas como atleta, qual foi o momento mais complicado que você viveu e como é que você saiu dele? Cara, muito difícil para mim foi ter saído de casa e morar longe da minha família, assim. Minha mãe sempre esteve muito próxima de mim, meus irmãos também. Então foi um momento bem complicado, assim. Você tá, tipo, morando numa cidade diferente, com pessoas que você compartilha momentos muito bacanas dentro do campo e que você vai criando laços, assim, mas... não é aquele aconchego de casa, sabe? Quando você precisa de um colo e de repente você fala, caramba, minha mãe tá a 500 quilômetros daqui, eu não vou conseguir encontrar ela hoje, vai ser um dia difícil para mim. Mas também poder ter o apoio das amigas foi muito importante. Mas com certeza morar longe é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Mari, nós recebemos aqui no Mulheres Positivas uma série de CEOs e tem uma nova leva de meninas que sonha em se tornar CEO. Agora eu te pergunto, que mensagem que você daria para essa menina que quer se tornar CEO e que se espelha em você e quer seguir seus passos? Nossa, que legal, Fabi, é muito bom ouvir isso, né? Eu quero que mais meninas queiram se tornar CEOs, presidentes, jogadoras de rugby, lutadoras de MMA, enfim, sair do estereótipo, do feminino estereotipado, né? Porque muitas vezes as meninas são criadas dentro de um universo estereotipado, entendendo que elas só podem sonhar com aquilo e limitando suas possibilidades, né? Limitando o que vem à mente delas, né? Eu acho que uma mensagem que eu passo é que elas sonhem, corram com muita garra atrás de tudo que elas querem, com bastante força, com bastante gana, com bastante garra, sem se limitar. Eu acho muito importante a gente ter em mente, nós mulheres temos um pouco, às vezes, a tendência de diminuir a gente, né? De achar que nós não estamos prontas, que nós não somos boas o suficiente, mas o fato é que a gente nunca está pronta, né? A gente tem que dar as caras, se jogar, e a gente vai conseguir, né? Tendo confiança, se preparando, se estruturando, a gente vai conseguir. E outra mensagem que eu dou também é que muitas meninas viram para mim e me perguntam e acham que a vida profissional e a vida pessoal para uma mulher é uma escolha de vida, né? Ou um ou outro. E eu não acho que é uma escolha, né? Eu acho que eu sou uma prova viva de que não é uma escolha. Eu tenho uma carreira super estruturada, bem sucedida, eu tenho meu marido que eu amo muito, eu tenho meus 2 filhos pequenos e eu consigo levar as 2 coisas de forma tranquila. Então, esse dilema profissional e pessoal também entendo que é uma coisa que muitas vezes nos limita, mulheres, a sonhar com coisas grandes. Não, concordo. E também tem esse estigma de que a mulher, quando ela tem filho, vai prejudicar a carreira. É verdade que se você não tem ajuda em casa, prejudica, mas você é um exemplo, claro. Aí você tá indo para Tóquio amanhã, toca o time de rugby e, enfim, tem um filho de 1 ano e 5 meses. Haline, eu quero conversar um pouco sobre rugby com você, né? É um esporte que veio da Inglaterra em 1823. No Brasil chegou em 1891. Então, quer dizer, é um esporte, enfim, que tá há algum tempo aqui, mas que não chegou a impactar as massas por algum motivo. Então, eu te pergunto, como é que você enxerga o rugby no coração dos brasileiros e se você enxerga uma possibilidade dele se tornar também uma febre, assim como o futebol? Com certeza. Eu quero saber sobre as Yaras também. Eu quero que você me conte sobre as Yaras, sobre a importância das Yaras entre nós mulheres que gostamos de esporte. Boa. O rugby ele ainda não está perto do que ele pode ser, né, como potencial assim no Brasil. É um esporte muito acolhedor e familiar, onde a gente trabalha muito em base nos respeitos, integridade, disciplina, o que atrai muitas pessoas, por exemplo, os pais que vão querer levar os seus filhos a praticar esse esporte. Além de ser uma super ferramenta, o rugby, assim como outros esportes também, como ferramenta de educação.
Hoje ainda no Brasil a gente não tem muitas competições onde as pessoas têm a possibilidade de assistir, né? O rugby não se passa muito na TV e as pessoas não têm onde ver. Então eu acredito muito se a gente começar esse projeto dentro das escolas, desenvolvimento de base, é onde a gente vai começar a captar, fazer com que mais pessoas conheçam e façam prática do esporte para que ele seja mais conhecido, mais praticado dentro do nosso país. A gente hoje joga uma modalidade de rugby sevens. Ele é muito um esporte de veraneio, apesar de ser olímpico. É um campeonato difícil de assistir, né? Ele dura um final de semana e os jogos são muito rápidos, né? É um jogo muito dinâmico. Então, a modalidade do rugby 15, eu acredito que seja uma das maiores atrações que a gente pode trazer. É um campeonato que dura um pouco mais de tempo, né? De 2 a 3 meses, e os jogos são um pouco mais longos. Dura mais ou menos como uma partida de futebol, né? São 2 tempos de 40. Então, a possibilidade de uma pessoa ir assistir, de ter uma atração durante o intervalo, de ter uma coisa para comer e umas coisas assim, que seja um evento atrativo, além do esporte que vai ser apresentado, né? Isso é a parte do rugby, que a gente estava falando do potencial que ele tem de crescimento ainda no Brasil. E falando mais sobre as Iaras... hoje a gente é um espelho, né, do rugby brasileiro, a forma como a gente se expressa dentro do campo, internacionalmente, a forma como o mundo vê o Brasil Rugby, né? E é uma responsabilidade grande fazer essa representatividade lá fora, e muito, além de estar representando, né, o nosso rugby, a gente também representa uma nação inteira, né? Então a forma como a gente se expressa sorrindo, nunca desistindo, indo até o fim das nossas lutas dentro do campo, é a forma como a gente consegue também representar o nosso país como um todo, não só a forma como a gente joga o rugby, mas sim como a gente é culturalmente. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. O TIM Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare para maratonar. E ainda tem muita internet, são 25 GB para você usar como você quiser. E o que você não usar esse mês, acumula para o próximo. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são incluídos. E você ainda aproveita a assinatura do TIM Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para TIM Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/TIM Black e aproveite. TIM, imagine as possibilidades. Meninas, e vocês são da Confederação Brasileira de Rugby e também do Time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto, para vocês, como vocês veem os seus papéis como mulheres, CEO e atleta olímpica na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades? Fabi, eu acho que a gente precisa realmente emocionar as pessoas, né? Convidar todo mundo a sentir essa emoção que as meninas sentem em campo, né? Infelizmente, não vai conseguir ter muita gente com elas lá na torcida, dentro do estádio, lá em Tóquio, mas a gente tem um papel aqui dentro de emocionar as pessoas. O esporte tem esse poder, né? O esporte tem um poder muito tocante. E nesse momento, inclusive, a gente criou um manifesto das Iaras, que é um vídeo muito, muito, muito legal, que eu queria depois da nossa conversa convidar vocês a assistirem. É um manifesto escrito pelas próprias atletas, que elas respondem por que elas lutam, o que elas buscam e os motivos pelos quais elas lutam tanto em campo e na vida, né? E esse manifesto, ele veio num momento super especial das Iaras, né? Da Confederação e das Iaras, que foi um momento que a gente trouxe o símbolo das Iaras para a camisa delas, né? Essa é uma história super bonita.
No rugby, a gente normalmente traz a imagem a gente traz o apelido dos times, né? Isso é mais forte até do que a própria bandeira, né? Então, por exemplo, a Nova Zelândia não é o time da Nova Zelândia, eles são os All Blacks. A Argentina são os Pumas, e assim no mundo inteiro. E no Brasil, em 2012, a gente fez uma pesquisa com a comunidade para entender qual seria o apelido do nosso time, das nossas seleções feminina e masculina, né? E o apelido que a comunidade escolheu foi Tupis. E logo na sequência, as meninas entenderam que Tupis era um nome muito masculino, que não representava quem elas eram, na verdade, né? E elas começaram uma busca muito bonita da mulher brasileira e das meninas rugbyers de identidade, de busca dessa identidade. E elas chegaram numa lenda muito bonita das Iaras, da Yara, na verdade, que é uma guerreira tupi-guarani, que a lenda diz que ela era mais forte que os irmãos, e por conta disso ela era uma vergonha para a família dela, e ela foi condenada a ser jogada nas águas. E ela era tão forte que ela sobreviveu e ela virou a rainha das águas. E essa é a história das Yaras, por isso elas se auto-intitularam no movimento independente, se chamaram de Yaras. A gente, na hora, abraçou o apelido, a comunidade inteira abraçou o apelido, mas tem uma história aí muito legal de empreendedorismo, né? Elas contrataram um designer para fazer a própria logo delas, a logomarca delas, elas criaram um uniforme, produziram esse uniforme, pediram autorização da gente para treinar com o uniforme de vez em quando, porque era a roupa delas. Várias meninas têm a Yara tatuada pelo corpo e tal, começaram a vender esse uniforme para trazer recurso para as atividades delas em grupo e tal. Então, é uma história muito legal, e nesse momento a gente honra essa história e traz essa história para inspirar mais brasileiras a sonharem com possibilidades diferentes, né? Então, acho que isso é um pouco da emoção que a gente está sentindo agora. Vamos colocar o manifesto, Mari, sem falta. Conta pra gente, Haline. Com certeza, eu compartilho super desse sentimento, assim, e é muito interessante a Mari Miné chegando mesmo que há pouco tempo abraçar a causa e fazer isso acontecer de fato, né? Desde 2013 que a gente sonha em ter a Yara na camisa, e isso foi, tipo, sendo uma engrenagem, assim, a gente foi trabalhando aos poucos, como grupo, tentando entender qual seria essa imagem, e hoje a gente sente muito, tipo, vestir a nossa camisa e falar, é a Yara que a gente veste no peito, é por ela e por todas as Yaras que já passaram por aqui, que a gente se expressa dentro do campo. Então, agradecida também, você também faz parte dessa história por ter feito isso acontecer com a gente, Mari. Antes de acabar, eu só queria que vocês falassem o nome de uma mulher que vocês admiram e por quê, e não pode ser a mãe, e daí eu vou finalizar nosso programa e vou estar torcendo muito por vocês em Tóquio. Uma mulher, Mari. Eu admiro muito a Michelle Obama, ela é demais, porque ela é tudo, né? Ela é uma mulher forte, incrível, que, enfim, que tem uma carreira maravilhosa, que tem um olhar social muito forte, e é uma mãe tremenda, enfim, é tudo. Também adoro ela. Haline, você? Falar da Júlia Sardá, que é jogadora da seleção brasileira, foi uma das primeiras meninas que eu tive contato aqui, sempre foi uma grande inspiração para mim, um exemplo dentro e fora de campo. Eu sempre penso, as pessoas não são perfeitas, mas ela é muito perto de ser, e então ela é uma grande inspiração para mim, Júlia Sardá. Meninas, e vocês que são uma inspiração para mim, estaremos torcendo por vocês. Um beijo enorme e muito obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mari Miné, e a Haline Scaltrucci, que é jogadora brasileira de rugby, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.